Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais um vídeo curiosidade aqui do canal. Eu vou trazer hoje algumas instituições financeiras famosas, gourmets aqui do mercado financeiro, dando os seus pitacos e as suas projeções, cenário base, né, para o nosso digníssimo índice Bovespa. Tá na telinha já para vocês, tá? Tem Goldman Sachs, tem Morgan Stanley, Bank of America, Santander, BTG, JP Morgan e por aí vai. Vocês já estão olhando aí no primeiro slide. E durante o vídeo de hoje a dinâmica vai ser um pouquinho dos cenários que para o índice Bovespa especificamente de alta ou de baixa, no caso aqui só tem bancos de maneira positiva em relação ao potencial da valorização, sendo mais bullish deles é o mais comprador, o BB Investimentos, mas durante o vídeo eu vou trazer slides também de carteiras recomendadas e cenários bases de instituições em específico, né? XP e BB Investimentos eu vou trazer, se eu não me engano, tá? Vou dar as minhas opiniões durante o vídeo e lá no final eu vou falar um pouquinho da minha projeção para o Ibovespa, não para o ano, né? Porque é muito dado e é muito chutômetro para mim colocar o ano inteiro. Mas eu vou trazer o primeiro trimestre que eu imagino que vai acontecer com o índice Bovespa. Bom, pessoal, vamos lá. Vocês estão olhando já o slidezinho dizendo que o Goldman Sachs é o mais contido, tá? Dizendo aí que a projeção 2022 é de 116 mil pontos, tá? Então seria uma valorização com o fechamento de ontem, não de hoje, né? O fechamento, do 30 de dezembro, seria uma valorização de 10%, tá? E depois a gente vai para o outro extremo, tá, que é o BB Investimentos, acreditando 30% de retorno, né, a 137 mil pontos para o índice Bovespa. A média, tá, dá 125 mil pontos e 800, tá, 125 e 800 mil pontos, tá, seria essa a média. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bancos comentando sobre as suas projeções e cenários base. Pessoal, eu tenho algum norteio em relação a essas projeções? Nenhum, tá? É só legal ver o consenso. Tá, se há algum grande consenso, eu acho que não. Talvez ali na região dos entre 15% a 20% seria um consenso, seria uma média, né? A média está em 20% exato, pode ser também, mas isso não dirige nada da minha tomada de decisão, é mais uma curiosidade para vocês. Eu vou passar esse slide lá no Telegram para quem quiser salvar depois, tá? Bom, segundo o próprio artigo, e esse artigo que eu peguei da Infomoney, pessoal, vai estar na descrição também a fonte, tá? Para vocês acessarem e lerem o artigo completo. É interessante o artigo, tá? Os slides que eu troco aqui é mais especificamente resumido lá, para mim poder fazer o vídeo aqui em 10 minutos. A XP aponta que para se posicionar em ações brasileiras tem 3 premissas, né? E essa é a parte importante. A primeira dela é commodities, tá? E eu concordo bastante com o Klabin, tá? Concordo meio termo com Vale e também meio termo com Gerdau. O Klabin 100%, pessoal. O Klabin eu acho que depende muito pouco do cenário macro, tá? Tanto externo como interno. Para mim, não vejo que a demanda por celulose vai diminuir ou super aumentar em 2022. Continua tendo ali um padrão de crescimento bem consistente, sem grandes bumps and dumps, né? Sem grandes oscilações no preço, tá? Não tem nenhum grande player, vamos dizer assim, manipulando, entre aspas, preço para cima ou para baixo, né? Acho que a oferta e demanda de celulose já está ajustada e a gente deve ter a ação se beneficiando pela inflação contida hoje já nos preços e principalmente pelo dólar alto, tá? Então ela consegue ali ter as suas receitas, embora a Klabin também tenha custos em dólar. Então se você olhar para o setor, tem também a própria Suzano e a Irani, mas de multinacional forte e gigante, Klabin beneficiando também não só a celulose, mas também papelão ondulado, né? Coisa que a Suzano ainda não faz. Então Klabin eu concordo de vento em polpa, tenho posição no ativo, né? Então sou aqui um clubista. Vale e Gerdau, pessoal, Vale eu vejo que depende muito da sua expectativa para o ano. Se é uma expectativa mais de dividendos, sim, com certeza Vale, tá? E sim, com certeza Gerdau. Agora, se é uma expectativa mais de crescimento, de demanda pelo minério de ferro, a Vale vai depender muito da China, tá? Me parece que a Vale no último mês recebeu a boa notícia da China, tá? Com o Xi Jinping lá dizendo que vai sim estimular a economia para crescer, já cortou juros e a Vale começou a subir desde então e o minério de ferro subiu desde então, tá? Só que eu olho para o minério de ferro, pessoal, e vou trazer aqui para vocês primeiro, né, o nosso gráfico do minério. Aqui está o petróleo, mas vou trazer o minério que eu vira e mexe comento com vocês. Chegou, né? Primeiro, 87,60 e 78,95 são os pontos de compra do minério, na minha opinião, e 118
e 128,10, 118,15 são os pontos de venda. Então está nesse momento, né, curtíssimo prazo, em momento de venda, tá? E me parece que a dinâmica chinesa vai ser essa, né? Colocar algumas headlines aí chateantes para o setor de commodity, como economia verde, paralisar a indústria de aço, tivemos problemas com o setor de construção civil, tudo isso foi sanado, tá, por hora. O governo chinês tem espaço fiscal para estimular a economia e fez o seu primeiro corte de juros agora, faz pouco tempo, tá, desde abril de 2020. Então, enquanto o mundo ocidental está preocupado com a inflação e tendo políticas monetárias mais apertadas, né, mais hawkish, a China está ali 1 a 2 ciclos na frente, já tendo política expansionista novamente para crescer. Então me parece que a China deve ser beneficiada ao longo do ano com esse potencial crescimento chinês, mas isso deve vir, pessoal, pós-Olimpíadas de Inverno por lá. Tá? Acho que esse curto prazo, janeiro, fevereiro, vai ser um mês bem lateral e, quiçá, de queda para Vale, tá certo? E também para o minério de ferro. Para esse momento, especificamente estatisticamente, o primeiro trimestre é fraco no mundo todo como atividade econômica, tá? Então, o primeiro papo aí é que eu sim sou bem a favor da Klabin, menos da Vale, e aqui na Gerdau, o bicho que pega mais a Gerdau é os Estados Unidos. Então, passou o pacote de infraestrutura do Biden, a Gerdau deve ser beneficiada, tá? Porque o seu grande cliente aqui é o Tio Sam. Então, o Gerdau ainda esperando o pacote ser aceito e passar no Congresso. Lembrando que a gente tem em novembro, tá, as midterms nos Estados Unidos, importantíssimo lá, que é Senado, o Congresso norte-americano será renovado, tá? Então, quanto antes sair esse pacote, mais fácil vai ser para os democratas conseguirem ali se vangloriar desse pacote de infraestrutura muito grande, que deve beneficiar sim, tá, as empresas de commodities do setor de minério, principalmente a Gerdau, tá? O outro tema, né, o primeiro é commodities, segundo a XP, o segundo tema é o que eles chamam de teses com crescimento secular, que dependem menos do ambiente macroeconômico. Faz sentido, né? Todo o ambiente de 2022 está circulando ali em Selic alta, em inflação alta, dólar alto. As empresas que conseguem lucrar mesmo nesse cenário, olha, são resilientes a esse cenário macro arranhado. E eles colocam aqui Açaí, VEG e Localiza. Olha, eu gosto muito de Açaí e VEG, tá? Mais de VEG, certo? Açaí também pode ser interessante, depois das quedas recentes que o próprio setor como um todo tomou, tá? Localiza eu já tomaria mais cuidado porque ela vem de uma boa rentabilidade, tá? E a inflação dos seminovos, pessoal, deve estancar, tá? Quando os semicondutores alcançarem a demanda e a produção, oferta e demanda se equilibrarem, a gente deve ter a tabela FIPE aí não sendo o melhor investimento do ano, né? E mantendo aí então o histórico normal de desvalorização. Então toda essa margem enorme facilitada pela inflação, a Localiza em específico deve parar de se beneficiar, tá? Creio eu que a gente não vai ter o ano inteiro, tá, de inflação subindo. Essa inflação deve estabilizar em maio, por volta de maio, assim como a Selic já deve estabilizar ali entre março, tá, e abril máximo, na minha opinião, porque a gente já começa a ver dados econômicos de retração e o Banco Central também tem que se preocupar com o aquecimento econômico ali, digamos assim, tá? Lógico que a inflação é o primeiro pilar, mas essa inflação, na minha opinião, deve se conter, tá? Então, dessas três que eles colocam aqui, pessoal, tá? E depois eles vão também um pouquinho para shoppings, Multiplan, tá? E Banco do Brasil, eu olharia mais para VEG e Açaí com um carinho maior, tá? Principalmente VEG aqui, certo? Inclusive, vou postar vídeo entre hoje e amanhã, entre dia 3 e dia 4. Tá, da VEG. Então, são aqui o segundo tema e o terceiro, pessoal, eles chamam aqui de posicionamento em oportunidades específicas, citando shoppings e bancos com valuation descontados, tá? Então, esses são os três temas da XP: commodities, crescimento que não depende muito do ambiente macroeconômico e oportunidades de preço, tá? Que são aqui o Shopping Multiplan, no caso, e BBAS, tá? Depois eu vou para o BB Investimentos, ele monta aqui uma carteira, né? O artigo fala melhor sobre essa carteira, por isso que na descrição vai ter o artigo completo, pessoal. Mas é uma carteira recheada, onde eu separei aqui 3 ativos interessantes, na minha opinião: Alupar, BTG, tá? E a Vibra Energia, tá? Ambos aqui, todos eles tomaram bastante pancada
alguns no segundo semestre de 2021, que é o caso do BTG, outros um pouco mais longínquo, a pancada, a Alupar vem apanhando desde a crise de 2020, tá? E a Vibra vem apanhando no segundo semestre também de 2021 para cá, junto com a Bolsa. Então, BTG e Vibra caíram no segundo semestre, só a Alupar o desconto já faz um tempinho que está descontado. Então, por desconto, Alupar, por setorial BTG e por não depender tanto do macro, tá? Não depender tanto do macro atual, Vibra, seria ali o mesmo racional da XP. Tá? E eu finalizo aqui os slides, pessoal. Entre os bancos, a XP destaca, o Bradescão BBI destaca o Itaú, tá? E o Banco ABC. Eu gostei dessa composição do Banco BBI, é uma carteira quase que completa deles aí. Então tem Itaú, ABC, XP, TOTUS, Petrobras, Vibra, Cosan e Prio. Vejam que Vibra constando, né, em duas carteiras. Isso é legal desses artigos, né? A gente vê um pouquinho de unanimidade da Faria Lima, isso deve trazer fluxo financeiro, porque são grandes bancos, logo uma tendência mais branda de queda e talvez até de alta. Então Vibra no radar, esse artigo, pelo menos coloca ela no radar para mim, me parece interessante. Tá? Prio e Petrobras também, mais Prio, né? E aqui eu finalizo, pessoal, as projeções não só para o índice Bovespa, mas também o tal do stock picking de alguns bancos, tá? E agora eu vou comentar sobre minério de ferro, já falei do topo atual, da região de venda atual, né? E o próprio petróleo, pessoal, o Goldman Sachs falou que vai a $90 em 2021, não foi, mas teve a Omicron no meio. Esse sim está com uma pressão compradora, porém também, pessoal, em região de venda, em região de resistência, que é os 79,29. Então, para as commodities, eu vejo um primeiro trimestre lateral, sem grandes perdas no valor, sem grandes ganhos no valor, o que deve trazer para o setor do IMAT, né, uma grande expectativa de dividendos. Ainda assim, a balança comercial vai ser espetacular para essas companhias, porque temos pela primeira vez na história, talvez, dólar e commodities muito altas. Tá bom, pessoal? Eu termino com o meu palpite do índice Bovespa, e aqui é um palpite muito mais simplório e também de curto prazo, né? Não vou falar para 2022, vou falar para o primeiro trimestre de 2022, tá? Onde eu tenho alvo aqui, pessoal, a 110,900, é um alvo emblemático que culmina aqui, tá? Junto com a mínima de março de 2021, que foi péssimo momento da pandemia, tá? O pior da história, pior com certeza da pandemia. Tá? Onde a gente tinha ainda Selic a 2 e IPCA menor que 10. Tá? Agora a gente tem Selic a 9,25 e IPCA maior que 10. Então faz sentido, tá? Apostar mais em um fluxo indo para a renda fixa do que para a renda variável, mesmo esse ponto do 110,900 sendo um ponto importante. Veja que tentamos aqui sobreviver a eles, não conseguimos, agora ele é resistência. Tá? O suporte dormiu hoje nele, 103,795. Pessoal, rompeu esse suporte de novo, tá? Eu vou ter a expectativa, aí sim, do alvo final da queda, tá? De 92,872. Tá? Então eu trabalho com esses três números aqui principais, tá? Meio do caminho 103, Apocalipse 102, alvo 110, tá? Tem alvos em 115, tem alvos em 119? Tem, pessoal, mas eu vou restringir a minha análise ao curto prazo. Tá? Então são esses os três pontinhos do índice Bovespa. Quem acompanha lá na Conecta tem semanalmente os relatórios do índice, mini índice, né? Embora hoje tenha sido um dia bem volátil, alguns pontos funcionam, outros não, mas sempre ainda com a característica mais da venda facilitada do que da compra, tá? Infelizmente. Só que eu, Bruno, tô com cabeça devido a dois cenários bases que eu tenho para o primeiro trimestre, pessoal, que vão ser divulgados, na verdade, o quarto tri de 2021. Eu acho que bancos vão vir com um resultado muito forte do quarto tri, então bancos empurrando para cima. Eu considero que commodities, por estabilizarem a um preço interessante, vão divulgar desde setembro para cá até o fechamento de dezembro bons resultados. Então, se eu tenho o IMAT e o IFNC, que são dois grandes setores da Bolsa, os principais responsáveis, maior peso, os dois apontando para cima, pessoal, é difícil eu falar no primeiro trimestre da Bovespa, tá? Do índice Bovespa caindo. Tá? Eu sei que caiu hoje, primeiro dia no retorno aí de 2022, tá? Colocando a minha análise total em xeque, mas se vocês colocarem e pedirem minha opinião para o primeiro tri, vamos colocar janeiro, fevereiro, março, tá? Eu não vejo o Ibovespa caindo por muito tempo. Tá? Não vejo porque no final desse mês de janeiro vai ter a divulgação de resultados, tá? E esses resultados devem performar bem, principalmente para as principais blue chips da Bolsa, as ações mais líquidas, que têm mais volume,
tá? E ambos, na minha opinião, vão ser resultados muito bons. Tá? O que vai ser triste, muito provavelmente, são as empresas de varejo, consumo e, de novo, as empresas de setor imobiliário devem começar a arrefecer. Tá? Mas muito disso tende a estar no preço. Tá? Então, se eu tivesse que fazer aqui um cenário base, a gente titubeia aqui, tá certo? No começo do ano, mas tende a ter os 110 muito mais provável do que os 92, pessoal. Os 92 deve vir aqui com eleições já andando, com o Fed apertando a política monetária, tá certo? Com inflação, por exemplo, não arrefecendo, tá certo? Então, eu acho que a gente tem um cenário importante e tem fundamentos para cairmos a 92, tá? Sem dúvida nenhuma temos. Só acho que o momento peculiar de resultados empurrando para cima ainda no quarto trimestre dos dois principais setores, né? Indústria e mate e o setor bancário, financeiro e FNC empurrariam aqui a bolsa para 110 e 900. Certo, pessoal? Passei para vocês o meu cenário, espero ter ajudado um pouquinho e trazido mais um vídeo curiosidade, né, nesse começo do ano, aquecendo as turbinas lá no canal para os novos vídeos de fundamentos, embora eu tenha postado alguns já atualizados, né? Janeiro agora é um mês de divulgação de resultado mais para o fim dele, né? Então com certeza fevereiro vocês vão ter aquela renovação dos fundamentos. Agora janeiro eu vou destacar mais curiosidades, alguns vídeos top disso, top daquilo, carteira para 2022, inclusive carteira de dividendos, não só a minha, pessoal, mas a específica de 2022, já atualizada pelo pessoal do Levante, está na descrição. Eu também vou deixar a carteira com a ótica macro, tá? Carteira com assessoria semanal macro, que não engloba só ações, não engloba só renda variável. Essa carteira é completinha, os 3 links primeiros aqui da descrição. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fico por aqui, deixa eu pôr na tela de fechamento, para pôr aqueles videozinhos, né, que vocês podem clicar para assistir depois, aprendendo aqui a editar também o meu OBS na versão home, né, na versão casa. Já já eu ponho um inscreva-se aqui para ficar bonitão ou uma foto minha. Mas pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.